A gravação foi iniciada? Pois não. É um caso de turma que foi deslocado para o pleno. O número MP é o 14-0555-000-3146/2022, dígito 6. O número SEI 29-0001-012-2397/2022, dígito 67. Promotoria de Justiça de Osasco. A participante é a doutora Lavínia Junqueira, a parte de interessada é a Vivi, e o relator é o doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, doutora Tadiane. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de notícia de fato de diversas irregularidades na autorização para a construção dos empreendimentos denominados Alto da Mata e Canto da Mata, no município de Osasco. Realizadas diligências, verificou-se que os empreendimentos foram licenciados. Aqui, perdão, senhor presidente. Pois não. Posso continuar além do voto? Eu vou reiniciar, então. Eu vou reiniciar, então, a leitura, senhor presidente. Pois não. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de notícia de fato de diversas irregularidades na autorização para a construção dos empreendimentos denominados Alto da Mata e Canto da Mata, situados no município de Osasco. Realizadas diligências, verificou-se que os empreendimentos foram licenciados junto à municipalidade e à CETESB. Notícia de uso irregular de endereços, sendo os empreendimentos instados também na capital. Notícia de fusão dos terrenos e obtenção das licenças pela empresa incorporadora. Promovido o arquivamento das investigações, converti o julgamento em diligência e apontei uma série de providências que deveriam ser adotadas. É o relatório, senhor presidente. Eu queria fazer apenas um esclarecimento antes de ser passada a palavra à eminente advogada que irá fazer sustentação oral. Nós estamos falando de um empreendimento que faz divisa entre as cidades de Osasco e São Paulo. Promotor de Justiça do Meio Ambiente de São Paulo chegou a ingressar com ação civil pública. E o promotor de Osasco, em relação a esses mesmos fatos, só que aqueles ocorridos no município de Osasco, requereu o arquivamento dos autos. Foi por isso que eu pedi a realização de diligências. Essas diligências foram efetivadas e agora o feito volta para apreciação por parte desse colegiado. Então, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, passo a palavra à ilustre advogada, doutora Lavínia. Por gentileza, doutora Lavínia. Bom, muito obrigada a todos. Não sei se todos me ouvem. De fato, como o doutor Antônio Carlos comentou, existe uma ação popular e uma ação civil pública, ambas na 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, dada a conexão dos dois temas, porque há parecer do CONDEFAT, parecer do CAEX e parecer também da perita judicial, dizendo que se trata de um único fragmento florestal interconexo e contíguo, ainda sujeito ao agravo, né, a análise do agravo, para determinar a competência da 6ª Vara para cuidar da ação popular ou não, né? Nessa ação popular discute-se, um dos temas em discussão é justamente esse fragmento florestal, que são 4.000 metros quadrados que foram subtraídos em junho, de um fragmento florestal que chega a quase 40 hectares. E os estudos do próprio... Som, doutora Lavínia, está sem som. Está sem som? Vocês estão conseguindo me ouvir agora ou não? Agora sim, agora sim. Então, tá bom. Bom, eu não sei até que parte vocês ouviram, mas eu estava comentando que o fragmento florestal que foi retirado é de 4.000 metros quadrados, num fragmento total de 40 hectares, e os estudos do próprio empreendedor dizem que 80% da floresta da Mata Atlântica do estado de São Paulo está em fragmentos de hectares de menos que 20 hectares, ou seja, esse fragmento florestal que abrange tanto São Paulo quanto Osasco, ele é de extrema relevância, inclusive
no estado de São Paulo. E para o município de Osasco, ele é ainda mais relevante, porque o município de Osasco é o segundo com menor cobertura vegetal do estado de São Paulo. Segundo o inventário florestal do Instituto Florestal, ele tem apenas 8%, quase 9% do seu território coberto por florestas, e a pressão imobiliária que ocorre sobre as florestas não atinge apenas essa área, atinge também outras áreas do município, inclusive áreas que estão no cinturão da Reserva da Biosfera da Grande São Paulo. Então, o que nós temos em Osasco hoje? Nós temos o plano diretor, que inclusive está defasado, ele é de 2004, em que ele coíbe e restringe o uso da área, o uso do solo nas florestas. Nós temos 2 planos plurianuais, desde 2014, que dizem que um dos objetivos estratégicos da política ambiental do município é proteger e recuperar as florestas, inclusive o vigente na época da aprovação e o vigente atualmente. Nós temos em cima disso, em cima do plano diretor de 2004, veio uma lei de 2005, dizendo que as florestas com essas características em Osasco são vegetação de preservação permanente, equiparando o nível de proteção ambiental às áreas de preservação permanente do Código Florestal, dizendo claramente que a função social da propriedade é de preservação, em um capítulo da lei totalmente separado do capítulo de construção civil, que vai nos artigos seguintes. Quando nós chegamos na legislação que trata do corte de árvores, que é o artigo 8, 9 e o 10 dessa mesma lei, tá? Ela diz o seguinte, que o corte de árvores em Osasco só pode ocorrer com a aprovação da prefeitura, que as árvores têm que ser individualmente quantificadas pelo DAP e pela espécie, que tem que ser calculada a compensação ambiental e feita a compensação ambiental em Osasco via doação de mudas, e que obviamente, cabe à prefeitura determinar o plantio qualificado como uma forma melhor de plantar, e que pela lei orgânica do município a secretaria é totalmente cabível ela pedir isso. Então, essa condição, não existe nenhuma permissão na legislação municipal para corte de árvores com base em aprovação única da CETESB. Obviamente, se tratando de florestas, né, se fosse possível cortar florestas em Osasco, seria necessário também ter a aprovação da CETESB, porque o município não tem convênio com esse órgão estadual, mas a aprovação da CETESB, ela corre separadamente, e em paralelo à aprovação da prefeitura, que tem que obrigatoriamente seguir essa legislação, e sendo mais restritiva, a Constituição Estadual do Estado de São Paulo manda observar a lei mais restritiva, que é a lei do município, e não permite o corte, tá? Também pelo princípio constitucional de proteção do meio ambiente. O que aconteceu nesse caso? Neste caso, o empreendedor foi à CETESB, pediu o corte de florestas, né? A CETESB aprovou, tá? O município chancelou e o Ministério Público acabou não enxergando problemas, né? E foi arquivado e as árvores foram cortadas, só que como teve um problema, e aí foi arquivado porque nós não recebemos também a citação por e-mail, né, do arquivamento, nós não fizemos o recurso na ocasião, como teve uma comoção muito grande da população, abrimos novamente o processo da CETESB, fomos analisar e vimos questões muito graves, assim, que eu reputo grave, é claro que é um órgão muito competente e tudo, mas às vezes passa algumas coisas. Nós vimos que não houve, por exemplo, um relatório, né, de inspeção de 2 matrículas, tá? Que tinham florestas que, pelo Google Earth e pelos sistemas das fotos satélites do estado de São Paulo, elas existiam há mais de 40 anos, né? Daí, na área que foi cortada em 2005, cortada em 2010, a CETESB deixou de considerar esses 2 cortes na apuração da idade da floresta. E também pelos laudos que foram apresentados, né, pelo empreendedor, parecia que as fotos e as imagens da floresta tinham sido retiradas de áreas do lado. Então, nós fizemos uma nova reclamação, uma nova denúncia, né, uma nova notícia-fato, que o promotor de Osasco decidiu reabrir o processo por conta dessa notícia-fato, aí foi arquivado novamente, subiu ao Conselho Superior, e o Conselho Superior pediu, então, que o CAEX esclarecesse 3 dúvidas, e o próprio promotor de Osasco pediu que o CAEX esclarecesse mais 3. Quais foram as 6 dúvidas, então, que o CAEX esclareceu no parecer? Se a licença da CETESB e da Prefeitura de Osasco foi regular, e o CAEX disse que não foi regular, porque não teve
esse relatório de inspeção, que as florestas tinham indícios de estar em estágio secundário de desenvolvimento, não foram considerados os cortes, quando foi aprovada o corte da floresta, e havia o cedro, que é uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, pela Lei de Proteção da Mata Atlântica, fazendo os ajustes necessários para considerar que a floresta deveria ser estágio secundário, não poderia nem ter cortado. Pela Prefeitura de Osasco, o CAEX não se manifesta formalmente, mas ele diz claramente que não houve a contagem individual das árvores por espécie DAP e que a vegetação era de preservação permanente. Por óbvio, então, a conclusão é que a Prefeitura de Osasco também aprovou irregularmente esse corte de florestas, tá? Aí a segunda pergunta é se esses empreendimentos estão em área de preservação permanente, e a resposta é que era vegetação de preservação permanente, que, embora não seja área de preservação permanente consoante o Código Florestal, é equiparada a isso pela legislação municipal. O CAEX, obviamente, ele trata só das questões de fato, não de direito, eu que estou fazendo a interpretação. E aí, houve uma terceira pergunta, se houve o cumprimento da recomendação administrativa que o Ministério Público de Osasco fez para que a compensação ambiental fosse em Osasco. A conclusão é que não, e há nos autos também um parecer da CETESB, né, que diz que não, porque a compensação a 200 quilômetros de Osasco, ela atende melhor os interesses do Estado de São Paulo e está regular segundo a legislação. E aí, o próprio promotor de Osasco, ele pediu para responder mais 3 perguntas, né? Uma delas era se as medidas de recuperação estabelecidas pela CETESB são suficientes ou se haveria necessidade de novo ajuizamento. E a resposta da CETESB é que não, do CAEX é que não seria suficiente, porque não foi feita a compensação em Osasco e que também que seria necessário fazer compensação naquele local, porque inclusive tem um outro risco em São Paulo de danos ambientais, que é de enchentes, né? E também, diga-se de passagem, como as florestas tinham um estágio de sucessão superior, a compensação ambiental, o corte deveria ser menor, a compensação ambiental deveria ser maior, e isso também teria que ser ajustado no cálculo. E aí tem 2 perguntas que o promotor de Osasco pediu e que acabaram não sendo respondidas, né, pelo CAEX, que é se a remoção de árvores se deu como consta nas autorizações da CETESB e se há novos cortes de árvores previstos para a construção desses condomínios. Essas 2 questões não chegaram a ser analisadas e o relator, doutor Antônio Carlos, foi muito rápido no seu relatório, então também não consegui trazer os temas. São temas discutidos, né, no processo judicial da ação popular, e a resposta é que houve corte de árvores em área verde, né, que foi averbada como área verde pela CETESB, né, e que haverá sim, eventualmente, mais cortes de árvores, não para a construção dos edifícios, mas para o alargamento da via pública, né, que vai ser necessário em função da construção dos edifícios. Então, era só isso que eu tinha para trazer para hoje. O que eu queria, assim, também colocar, né, em relação à posição do denunciante, é que, diante das ilegalidades, não deveria ser arquivado esse processo, e que, como há processos na sexta vara conexos, pendentes da decisão do agravo, né, seria importante decidir, porque se for decidido também que essa ação fica em São Paulo, né, na sexta vara, acho que mudam as providências eventuais. Enfim, nós pedimos que não seja arquivado realmente. É isso. Muito obrigado, doutora Lavínia. E, então, eu devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar a doutora Lavínia pela sustentação oral e também pelos esclarecimentos que foram acrescidos aqui à discussão que está em pauta. Como eu havia dito anteriormente, houve uma promoção de arquivamento por parte do promotor de Osasco. Eu entendi por bem converter o julgamento em diligência, foram realizadas as novas diligências e o promotor ele insistiu no arquivamento. Então, eu passo a ler o meu voto. Acostado aos autos, laudo técnico realizado pelo CAEX, concluindo por várias irregularidades e inconsistências, pelo que se depreende da análise dos autos, a CETESB não forneceu cópia integral dos procedimentos que geraram as autorizações dos empreendimentos Alto da Mata e Canto da Mata. A agência ambiental limitou-se a encaminhar cópias das autorizações para supressão vegetal emitidas pelo órgão, bem como cópias dos TCRAs,
a elas relacionadas. Registre-se que no empreendimento Alto da Mata, como forma de compensação ambiental ao dano causado, foi firmado entre o empreendedor e a CETESB os TCRAs, eu coloco o número deles aqui, que estabelecem, respectivamente, o plantio de 50 mudas de árvores nativas na área verde do referido empreendimento e o plantio de 530 mudas de árvores nativas no Parque Estadual do Rio Turvo, situado no município de Cajati, que fica distante 220 quilômetros do local onde houve o dano ambiental. De maneira semelhante, para o empreendimento Campo da Mata, foram firmados os TCRs, indica os números, que contém previsão do plantio de 50 mudas de árvores nativas em área verde deste empreendimento e o plantio de 633 mudas de árvores nativas no mesmo Parque Estadual do Rio Turvo, no município de Cajati. A maior parte do plantio compensatório acordado, 90% das mudas calculadas, como acentuado, dar-se-ia em área não apenas pertencente a outro município, como em local distante 220 quilômetros do lugar em que constatado o dano ambiental. Não houve atendimento por parte da CETESB da recomendação feita pela Promotoria de Justiça de Osasco, em maio de 2019, contida no Protocolo Geral número 504/2021. Constatação de inconsistências nas licenças concedidas pela CETESB e pela Prefeitura Municipal de Osasco. A vegetação pré-existente na área destinada ao empreendimento, Campo da Mata, era de preservação permanente, nos termos da Lei Municipal de Osasco, número 3.995, de 2005, enquanto na área do Alto da Mata foi possível identificar a preexistência de espécie ameaçada de extinção, cedro, que foi suprimida para implantação no empreendimento. Diante do cumprimento das diligências, os autos retornaram a este Conselho Superior. Apresentada a nova manifestação pela representante, entendendo a necessidade de novas diligências pelo expert, houve indeferimento por parte dessa relatoria e a inserção do caso em pauta de julgamento, uma vez que a prova é cabal no sentido da ocorrência de dano ambiental e de violação às leis que regem a matéria. Em face de todo exposto, que aponta para irregularidades das licenças concedidas para a implantação do empreendimento e a ocorrência do dano ambiental, rejeito a promoção de arquivamento do inquérito civil e determino a propositura da competente ação civil pública. Respeitada a independência funcional do ilustre promotor de justiça oficiante, oficie-se à Procuradoria-Geral de Justiça para designação de substituto automático para a propositura da ação e o seu devido acompanhamento. É como voto, senhor presidente. Som, doutor João. Som, doutor João. Perdão. Então, agradeço ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, e agora passaremos à coleta dos votos referentes ao julgamento. Inicialmente, doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Bom, inicialmente eu cumprimento a doutora Lavínia por sua participação nessa sessão e acompanho o excelente voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Jurandir. Em seguida, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Pois não. Também parabenizo a doutora Lavínia e parabenizo o doutor Ponte pela excelência do voto, acompanhando integralmente o voto dado por ele. Muito obrigado, doutora Tatiana. Por gentileza, doutor Saad Maslum, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar a doutora Lavínia pela excelente sustentação. Está de parabéns, viu? Muito bem, saiu muito bem, explicou direitinho. Também o excelente voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, que deixou tudo às claras aí. Então, portanto, sigo o voto do eminente relator. O brilhante voto do eminente relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. E parabenizo a doutora Lavínia pela excelente manifestação e acompanho o brilhante voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, para a emissão de seu voto, o doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por gentileza. Senhor presidente, cumprimentando a nobre oradora pela sustentação oral, só queria fazer um acréscimo, doutor Antônio Carlos da Ponte, quando eu fui ler o voto de Vossa Excelência, que eu fui ver aqui 220 quilômetros da comarca onde foi o reparado do dano, eu fui verificar que essa comarca está mais próxima do Paraná do que de São Paulo, é no Vale do Ribeiro. Causa espécie realmente a forma em que isto foi conduzido, e acompanho o voto de Vossa Excelência diante da sua lucidez e diante da forma que Vossa Excelência explicou bem os fatos. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em seguida, passo a palavra ao doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Muito obrigado. Eu também cumprimento a doutora Lavínia pela clareza da exposição e acompanho integralmente o excelente voto do relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, doutor Calil. Eu também quero cumprimentar a doutora Lavínia pela excelência de seu voto, pela excelência de sua sustentação, e também cumprimentar o doutor Antônio Carlos da Ponte pelo seu brilhante voto, que acompanho também. Então, encerrada a votação, eu anuncio que, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Agradeço muito a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Boa tarde. Parabéns também. Boa tarde. Boa tarde. Doutor João, terminaram Pois os não. casos de sustentação. E Pois não? está aqui também. São esses os casos que foram indicados para sustentação, assistência e destacado pelos colegas. Pois não. Não há Então, mais casos. não há mais casos. Então, a doutora Tatiana, o item 7, a senhora deseja se manifestar no item 7, sobre o julgamento dos protocolados? Pois não. Houve 349 protocolados publicados em 31/1 de 2023 e distribuídos no dia 2/2 de 2023, 338 protocolados. E todos os demais casos julgados nas turmas encontram-se à disposição no SEI. Pois não. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, eu anuncio que vamos encerrar esta sessão e indago da doutora Tatiana a próxima reunião, quando será? Próxima reunião é na próxima terça-feira, dia 14. Muito obrigado. Então, declaro encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo a presença e participação de todas e todos, e com os meus agradecimentos. Uma boa continuidade de semana a todos. Boa tarde. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.